Quando a pastora Beth me chamou para ministrar aqui, e eu comecei a orar, e esse semestre, o tema do semestre é tempo de aperfeiçoamento, amém? Né? Falar sobre aperfeiçoamento, e quando eu cheguei aqui, eu até falei para o Sandro, falei, uau Sandro, olha só o alvo deles, 100 células até 2017, aleluia, glória a Deus, né? E aí, juntando aquilo que o Senhor havia me falado, mas uma palavra que eu ouvi ontem, quem aqui foi acho que só a senhora foi, o pastor Alexandre foi, e os líderes de jovens que foram no seminário, só William no encontro de pastores, teve esse final de semana? Aleluia. Eu ouvia que uma das palavras que foram ministradas lá, e aí Deus falou muito comigo, e ontem eu ouvi ela de novo no discipulado, e aí eu falei, meu Deus, eu vou levar essa palavra para os irmãos amanhã. Então parte daquilo que eu ouvi, de uma palavra que eu ouvi ontem, essa palavra foi ministrada pelo pastor Daniel Júnior no seminário de pastores que aconteceu nesse final de semana, no encontro de pastores, melhor dizendo, e parte daquilo que o Senhor vinha falando comigo já há um tempo para ministrar aqui, com relação inclusive a aperfeiçoamento, amém? Então eu quero falar aqui de uma maneira bem rápida, porque se deixar eu falo muito. Fala assim, vira para o seu vizinho e fala assim, 10 tampas ministeriais que todo cristão precisa romper. Vira para o outro vizinho e fala assim, 10 tampas ministeriais que eu e você precisamos romper. Então quando nós falamos de tempo de aperfeiçoamento, o pastor ministrou 6 tampas, eu acrescentei aqui mais 4. E quando falamos de tempo de aperfeiçoamento, todos nós um dia vamos nos deparar com ambientes de tampas. O que é a tampa? Obviamente a tampa é aquilo que tampa, né? Tampa, quando a gente fala de tampa, nós podemos falar de limites. Eu não sei se você em alguma vez na sua vida, em alguma área, já chegou no seu limite. Já chegou no seu limite? Né? Em alguma área da sua vida você fala, não aguento mais, Deus me dá graça, porque se eu pedir força eu mato, né? Frases assim são frases que dizem que nós já estamos mais ou menos no limite, né? Então, limites, né? Quando falo de tampa, são fatores limitadores que vai nos impedir de fazer, de nós crescermos, de nós avançarmos, de nós progredirmos, e tudo isso inclusive diz respeito ao quê? Ao aperfeiçoamento, porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos aperfeiçoados, aonde? No nosso caráter. Qual que é o maior alvo do Senhor conosco aqui na terra depois de salvar outros? É transformar o meu e o seu caráter como o caráter de Cristo. Se você for ver, quem aqui já fez o cursão? Levanta a mão. Ah, uau. Quem não fez? Levanta a mão. Vai fazer no próximo semestre, né? Quer dizer, nesse semestre, nós já estamos nele. Então, no cursão você aprende isso. Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, a questão do espírito, Deus já resolveu esse problema, já ou não já? Quando Jesus morreu lá na cruz, a Bíblia diz que nosso espírito estava morto, e porque Ele perdoou os nossos pecados, o nosso espírito reviveu. Então Deus resolveu o problema do espírito. O problema do nosso corpo, nós vamos resolver quando morrer, porque a Bíblia diz que lá no céu, lá na glória, nós receberemos um corpo glorificado. E na nossa alma? A alma é a sede das nossas vontades e das nossas emoções. Isso a Bíblia diz que precisa ser transformada. E essa transformação acontece aonde? Cri, cri, cri. Aonde? Aqui na terra, enquanto eu e você estamos vivos. Essa transformação acontece no dia a dia, naquilo que o Senhor permite situações acontecerem, no contexto que o Senhor nos coloca, e essa transformação acontece aqui na terra. Então, quando nós estamos falando de tempo de aperfeiçoamento, esse semestre é um semestre que o nosso tema vai ser tempo de aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento, ele também vai ser aperfeiçoamento do nosso caráter. Amém? Amém? Aleluia. Né? Talvez você esperasse que não, Deus vai dar, Deus vai dar, mas a palavra que eu tenho aqui é outra hoje. Né? O nosso maior problema é que a maioria de nós ficamos dentro dos nossos limites pré-estabelecidos, da famosa zona de conforto.
Como é gostoso ficar na zona de conforto, não é? É bom, porque se fosse ruim, nós ficaríamos nela? Não, gostoso e bom no sentido que assim, você está ali, ninguém mexe com você, tá bom do jeito que tá, não precisa mexer muita coisa, ninguém fala nada, se possível nem me chama, tá bom aqui, né? O problema é que Deus, Ele não nos deixa na zona de conforto, e é muito desconfortável sair da zona de conforto, é ou não é? É importante, é necessário, mas quando falamos de tempo de aperfeiçoamento e de tampas, de situações que eu e você precisamos vencer, indiscutivelmente nós precisamos sair da zona de conforto, porque zona de conforto é lugar de morte, e o inverso de quem rompeu os limites do fracasso é o acomodado. Nós achamos assim, se nós olhamos para alguém que venceu em uma determinada área, o contrário daquele que venceu não é o fracassado, não é o fracasso, mas é o acomodado. Porque o acomodado, sim, né? Música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é? Tá todo mundo indo para lá, não, vamos aí, vai, vamos. Mas e aí, tem que fazer o quê? Já fiz muito em vida, tem que fazer alguma coisa ainda, né? Ou em casa, né? Eu falo de acomodado, eu sou mestre nisso, né? As mulheres não falam nada não, mas, né, se o marido estiver do lado principalmente, né? Mas a mulher é acomodada? Não, se tem uma coisa que a mulher não é acomodada, né? Agora o homem, se deixar, o bichinho senta na televisão ali, pega o controle e ninguém tira dali, né? Então o homem, é uma característica do homem. Eu falo de mim, não vou falar de todo mundo não, mas se eu tomar cuidado, a minha vontade é querer cair na zona de conforto, porque é muito fácil. Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho de vencer os nossos limites, né? Quando a gente fala aqui de 100 células até o final de 2017, é possível? É possível? Sim, porque quem vai fazer é o Senhor. Óbvio que é possível porque é impossível, né? Ou seja, é possível porque ganhar almas, a Bíblia diz que isso é um milagre. Quem faz esse milagre é Deus. Se eu e você nos colocarmos diante do Senhor, é possível fazer? É. O resultado, todo o fruto é o impossível de Deus. Mas esse impossível, se eu e você trabalharmos, é possível alcançar? Sim. Agora, para alcançar qualquer objetivo e entrar num tempo de aperfeiçoamento, nós vamos sair da zona de conforto, e isso vai ser o que? Nós vamos ter que vencer os nossos limites, cravar marcos, estabelecer crescimento, que faz parte da vida de todo cristão. Nessa noite eu quero falar algo que talvez seja uma mensagem que nós ouvimos muito pouco, porque quando, eu não sei você, eu vou falar de uma maneira bem generalizada, obviamente, mas muitas vezes quando nós ouvimos a respeito do Evangelho, e nós vemos uma parte, uma grande maioria dos cristãos talvez, de que só vai na igreja, né? Já viu o crente Danoninho? Já viu? Me dá, Danoninho. É o crente Danoninho, só vem para me dar. É errado? Não, a Bíblia diz que nós devemos pedir, porque temos um Pai que nos ama e Ele nos dá. Mas o que é errado é eu ter esse conceito de que eu vim aqui só para me dar, porque o dia que Ele não me der, eu vou embora. O dia que Deus não me der o que eu quero, eu vim aqui para curar. Deus, me falaram que lá tem a unção da cura, eu vou lá, não tem a unção da cura, não curou no dia que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu vou embora para a igreja do não sei o que lá. Aí eu chego na igreja do não sei o que lá, não dá também porque não curou do jeito que eu quero, na hora que eu quero e como que eu quero, eu vou para outra. Aí fico parecendo um macaco pulando de igreja em igreja. Infelizmente tem muitos cristãos que são assim, mas o Senhor nos chamou para vencer os nossos limites e sair da zona de conforto, entrar no tempo de aperfeiçoamento. Necessariamente nós vamos precisar romper os nossos limites, amém? Então quero falar aqui de 10 tampas que todo cristão precisa vencer. A primeira tampa é a tampa da falta de sonhos. Uau! Se você não sonhar com as 100 células, meu querido, não adianta, você precisa sonhar. A Bíblia diz, abre lá, Salmos 139. Já decorou o Salmo 139? Tem que decorar, irmão.
Salmo 139. Peraí, subiu o salmo aqui, eu acho Provérbios, mas não acho Salmos. Peraí, Salmo 139. Ih, rapaz, 139. Salmo 139, dos versículos 13 ao 17, diz assim. Acharam? Amém? Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Aleluia, amém? Irmão, quem não tem sonho não vai a lugar nenhum. Não adianta. Uma vez o pastor Márcio, ele falou algo que é uma pura verdade: quem mira em nada, certamente acerta em cheio. Se você não sonha no seu dia a dia, se você não sonha com a família, se você não sonha com o seu ministério, se você não sonha com coisas melhores para você, se você não sonha em melhorar financeiramente, se você não sonha em ter um casamento estabelecido, se você não sonha ser algo, você precisa sonhar. E muitas vezes a dificuldade, o dia a dia, os problemas, as aflições do nosso dia a dia vêm para roubar os nossos sonhos. O que eu li agora? Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já havia sonhado comigo e contigo. O Senhor já havia sonhado com essa noite. O Senhor já havia sonhado com você antes mesmo de você ser formado. Sonhe as coisas do Senhor, sonhe as 100 células, sonhe as coisas maiores. É muito, não. O que são 100 células para o Senhor? Se cada célula tiver 10, 15 pessoas, o que é isso para o Senhor? Não é nada. Agora, se nós não sonharmos com isso, Deus vai nos dar? Não dá. Porque quando você já sonhou, e às vezes a gente sonha acordado, né? Você fica, quando eu comprar aquele carro, não tem problema, posso sonhar, né? Não, e aquela casa, não, e quando eu entrar naquele trabalho, quando eu entrar na faculdade, e você começa a sonhar, começa a pensar. Sonhe com as coisas do Senhor. Sonhe com as coisas naturais também, é lícito. Desde que não seja pecado, pode sonhar, né? É lícito. Sonhe com um trabalho melhor. Sonhe com uma faculdade, você que é jovem. Eu fui chamado uma vez, antes de eu me converter, Deus havia usado um pastor, eu era músico, pagodeiro, e Deus havia usado um pastor para falar para minha mãe que eu seria um pastor. Pensa, né? Ela olhou e falou, é só um milagre mesmo, né? E eu estava lá no pagodão, rolando solto, e o Senhor já havia me chamado, né? Obviamente eu não quis, eu ainda demorei um tempo para me converter, mas demorou bastante tempo. Mas aceitar Jesus eu demorei um tempo ainda. Mas teve um período da minha vida que eu assumi uma mentira do diabo, porque eu falava assim, eu entrei na faculdade, 2 anos depois, eu tranquei a faculdade, porque eu tive dificuldade financeira para pagar, e aí na minha cabeça eu coloquei assim, Deus me chamou para ser pastor, para que eu vou fazer faculdade de TI, de tecnologia da informação? Eu trabalho nessa área. Eu falei, para que eu vou querer fazer faculdade de TI? Eu vou ser pastor, então eu não preciso dessas coisas. Eu assumi na minha cabeça, pastor tinha que ser incompetente. Essa era a visão que eu tinha. E aí uma vez, Deus usou minha esposa, mas minha esposa é muito profeta. E a gente estava em casa, e aí Deus usou ela para falar comigo e falou assim, Deus te chamou para ser pastor. Você acha que você, quando for frustrado no mundo, quando você não tiver profissão, quando você não tiver nada, quando você não for bem sucedido no mundo, é aí que Deus vai te chamar para ser pastor? Deus não chama ninguém frustrado. Volta para a faculdade. Tá bom.
né? Fui, na próxima inscrição eu estava lá, né? Renovei minha matrícula e fui. Por quê? E aí eu entendi. Porque na verdade, na minha cabeça, se Deus havia me chamado para algo, eu ia me preparar para algo. Mas Deus, quando nos chama, Ele nos faz passar por um tempo de aperfeiçoamento. E se Deus me chamou, Ele vai cumprir a promessa dEle, desde que eu me coloque diante dela. Agora, porque Deus me chamou para ser pastor, eu não vou trabalhar? Não vou estudar? Não vou me formar? Não vou ser capacitado lá fora? Não, muito pelo contrário. Enquanto Deus não me chamar tempo integral para o ministério, eu vou sim me capacitar. Então você que é jovem, vai para a faculdade sim, meu filho. Vai estudar, vai se capacitar. Nem todo mundo foi chamado para ser tempo integral. Às vezes Deus te chamou para ser um médico. Às vezes Deus te chamou para ser um engenheiro. Ou Deus te chamou para ser um porteiro. Eu não sei. Mas Deus te chamou para cumprir algo. Vai fazer aquilo que Ele te chamou. Amém? Ou você acha que 100 células vai ser 100 células de pastores? Não, o Senhor vai te colocar no lugar para você falar de Jesus para as pessoas daquele lugar, e naquele lugar você vai falar de Jesus, vai chamar as pessoas para vir para a célula, e aí você vai sonhar com isso e vocês vão atingir. Porque você lá onde você está, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na rua, no ponto de ônibus, no trólebus, qualquer lugar, o Espírito Santo vai te falar, fala ali para aquela pessoa que eu a amo. Aí você vai falar, não, eu não, é você sim, fala para ela que eu a amo. Aí você vai lá, abre a boca e Deus faz. É assim? Nós somos a igreja de Cristo. Ou você acha que Deus só vai te usar quando você entra aqui? Não, aí entra aqui, holy. Não, você é santo aonde você está. Quando você está no ônibus, você é santo. Quando você está assistindo o jogo do Corinthians, você é santo. Infelizmente, né? Sabia que eu ia mexer com meia dúzia, né? Fala do Corinthians, o povo tudo acorda. Amém, irmãos? Que só descontrair, mas infelizmente é pecado torcer pro Corinthians, vou fazer o quê? Mas veja, olha aqui. Então a primeira tampa que nós precisamos remover das nossas vidas é a tampa da falta de sonhos. Nós precisamos sonhar. Sonhe. Eu perdi os meus sonhos, Wellington. Vai orar, meu querido. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Restaura os meus sonhos. Não é impossível. Mas eu já passei da idade. Enquanto você está vivo ainda é tempo. Amém? A segunda tampa que nós precisamos arrancar da nossa vida é a tampa da falta de fome. Por quê? A falta de fome fala a respeito de saciedade. Quando você está saciado, e eu fui ler no dicionário tudo que significava saciedade, ainda que eu soubesse, mas eu queria saber todo o contexto. E uma das definições de saciedade fala de indiferença. E quando eu falo falta de fome, não é de comida natural, não. É falta de fome nas coisas do Senhor. Porque se eu e você não tivermos fome, os economistas dizem que uma das estratégias de você fazer compra gastando menos é jantando antes de ir fazer compra, né? Eu já fiz isso várias vezes, né? Se você janta antes de você ir fazer compra, você compra menos besteira. O problema é que chega lá no meio do mês, aí começa a dar vontade de comer um monte de coisa gostosa e não tem, você tem que ir no mercado de novo, né? Mas uma das estratégias de você gastar menos no mercado é você se alimentar antes, porque aí você vai chegar no mercado, vai olhar as coisas e falar, não tô com vontade de comer não. Agora, se fazer janta, você ir no mercado com fome, meu Deus do céu. E no jejum então, oh aleluia, até jiló fica gostoso. Você olha aquele jiló e fala, que delícia, né? Eu falo que eu não como jiló, mas tudo fica bom, né? Então a grande questão é assim, quando eu falo, imagina que eu chego aqui para vocês e falo assim, pessoal, o pastor Alexandre vai convidar vocês todos para ir qual é o seu nome? Vou falar todo mundo não, senão depois vão falar que eu falei aqui, ele vai ter que pagar para todo mundo, brincadeira. O Lucas, imagina que eu chegue pro Lucas aqui e falo assim, Lucas, você gosta de picanha? É bom, não é? Fala assim, Lucas, é o seguinte, eu vou te pagar um rodízio de picanha, ele vai gostar? Óbvio que vai, mas eu falo, eu não vou falar o dia, vai ser surpresa, beleza. Aí passa o dia e tal, e de repente ele chega na casa dele, aí alguém vai lá e faz um almoço para ele, daquilo que ele gosta, ele come e tal, fica totalmente saciado, satisfeito, aí ele vem aqui pro culto, aí eu falo, então, hoje é o rodízio de picanha, vamos? Ele acabou de almoçar.
Qual vai ser a resposta dele? O rodízio de picanha pode ser o melhor do mundo. Ele até pode ir, mas vai ser do mesmo jeito que seria se ele não tivesse almoçado? Qual que é a diferença? Ele leva até a marmita, né? Leva o tapoé. A questão é o seguinte: se ele for para um rodízio de picanha, é só uma ilustração aqui, viu? Se ele for para o rodízio de picanha, se ele tiver acabado de almoçar, ele pode até ir, pode até comer uma ou outra, mas vai ser da mesma forma? Não, por quê? Porque ele está satisfeito, não existe fome. E quando não existe fome, você olha para o prato de comida e fala: certamente você já aconteceu isso, já fala: senta aqui, almoça aqui. Você fala: não, obrigado, acabei de almoçar. Quando você não tem fome, as coisas podem até ser gostosas, mas não te satisfaz, né? E a grande questão é quando nós estamos diante do Senhor, muitas vezes o Senhor prepara para nós o melhor banquete, mas a gente olha e fala assim: já sei fazer isso aí, não tenho nada para aprender não, já sei, não estou com fome, né? E essa é uma tampa que nós precisamos romper, precisamos remover da nossa vida, porque a saciedade, a falta de fome fala também a respeito de indiferença. Muitas vezes nós somos indiferentes ao mover de Deus. O Senhor está fazendo algo e a gente fica: vai valer a pena. Ó, tá queimado aqui, ó. Precisa trocar, o pastor não troca. Ser deixado tudo. Ó, tá ali, ó, tá trocando. Não tem fome. Está indiferente ao mover de Deus. Nós precisamos remover essa tampa. Se você primeiro fala assim: primeira tampa que eu preciso remover é a tampa da falta de sonho. E a segunda, a da falta de fome. Eu preciso ter fome pelas coisas do Senhor. Amém? Sempre que você se deparar diante das coisas do Senhor, por que eu preciso ter fome das coisas do Senhor? Primeiro, porque você e eu somos igreja. E porque nós somos igrejas, precisamos ter fome das coisas do Senhor. E aí, quem está com fome, quem não está com fome, não se alimenta mais. Aí, muitas vezes fala: as coisas não acontecem na minha vida. Não acontece, não tem fome, não tem desejo. Você com fome, que você vai fazer compra no mercado, dá vontade de comprar tudo. Você gasta muito mais, porque você quer comprar tudo, porque dá vontade de comer tudo. Imagina se eu chamá-lo: não, ó, vamos, e vai ser amanhã à noite. Não vai tomar café, não vai almoçar, só vai jantar. Se fosse eu, ia fazer isso, porque eu ia descontar tudo no rodízio de picanha. Por quê? Fala isso a respeito do quê? De fome, desejo. Não, ele entendeu que lá é bom, ele se preparou para ir lá, ainda que a preparação é não comer, né? Amém? Amém, irmãos? A terceira tampa que nós precisamos remover da nossa vida, fala assim, é a tampa das respostas, né? Qual o tipo de resposta que eu e você temos dado ao nosso chamado de Deus? Deus nos chamou para algo. Eu e você somos igreja do Senhor. Deus nos chamou para cumprir um propósito. Você foi chamado para algo. Qual é o tipo de resposta que você tem dado? Dependendo do tipo de resposta que nós damos, nós avançamos. Mas dependendo do tipo de resposta que nós damos, nós retroagimos. Aquele louvor que canta eu não morrerei enquanto as promessas do Senhor não se cumprir. A Bíblia fala outra coisa a respeito disso. Se eu não me posicionar para responder corretamente ao chamado de Deus, vai passar meu tempo, sim. A grande questão é que muitas vezes nós damos respostas erradas. E aí o meu líder me chama para fazer uma coisa: não vou. Porque falou do meu cabelo, eu não vou, né? E aí não vai. Porque falou disso, porque falou daquilo. Aí chama para fazer o curso, chama para abrir célula, para multiplicar, para responder. Mas Deus tem um chamado, mas as coisas não acontecem. Mas não acontece por quê? Qual tipo de resposta que você tem dado? Meu casamento não avança. Não avança diante do conflito. Qual que é o tipo de resposta que você dá? Eu trabalho muito com casais, muito. Estou no ministério desde 2003. Não, 2001. A Dina nos transformou para o modelo celular em 2003. Trabalho com casais desde 2003.
Eu conheço inúmeros casais que parecem dois adolescentes. Casais de 30, 40 anos. Diante do conflito parecem dois adolescentes. Não vou. Porque agora também não vou. Não vou porque você falou que não vai. Agora você falou que não vai, também não vou. Agora parece dois adolescentes birrentos. Tipo de resposta. Aí chega pro líder e fala: ora por mim porque meu casamento não flui. Ué, não flui? Parece dois adolescentes brigando. Parece concorrente. Amém? Amém, irmãos? Amém, né? Então, veja, o tipo de resposta que eu e você damos diante do conflito vai determinar se nós vamos avançar ou retroagir. E nós precisamos remover essa tampa de querer responder errado. Aprenda, deseje responder correto. Diante do conflito, né? A primeira coisa que nós precisamos fazer, sabe o que é? É orar. E muitas vezes a gente não quer orar, não é? Porque se eu vou orar, o Espírito Santo vai falar que o problema está em mim. Por que eu vou orar? Eu não, o problema está no outro. Não é assim que a gente fala às vezes? Porque é mais fácil jogar a culpa do que trazer a culpa para mim. Amém? Então aprenda, ou pelo menos busque no Senhor a responder corretamente. Amém? Né? Veja, se nós olharmos, tem 3 situações. Quando eu falo de resposta também, e alimento e tempo de aperfeiçoamento, se nós olharmos 3 situações na Bíblia que falava a respeito de comida, né, de alimento, não necessariamente de comida, mas de alimento, onde cada povo deu um tipo de resposta, e de acordo com cada resposta houve um fluir. Se você olhar lá, quando o povo foi liberto para o deserto, liberto do deserto, né, do Egito, e estava no deserto, o povo começou a murmurar, porque só comia maná, né? Não aguento mais comer maná, só maná, todo dia maná. Eu quero carne. Aí Deus falou: tá bom, meu filho. Aí mandou um monte de codorniz. Daqui a pouco, não aguento mais carne. Por quê? Então veja, o problema estava no suprimento de Deus? Não, o problema é que era um alimento e o povo reclamava do alimento. Deus alimentou o povo, mas ainda assim o povo estava reclamando do alimento. E aí, porque havia reclamação, era um alimento diário. Uma outra situação, Elias lá em 1 Reis 19, verso de 1 a 8. Se você ver, Elias tinha acabado de lutar com o povo. Abre lá, 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 19, versos 1 a 8. Diz assim, ó. Posso ler? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Aqui Elias tinha acabado de matar vários profetas. E aí Acabe chegou para a esposa Jezabel e foi lá caguetar. Falou: o Elias matou todos os profetas seus de Baal tal. E aí ele pegou e falou: vou pegar ele. Manda um recado lá para Elias que amanhã, essa hora, assim como ele fez com os meus profetas, vou fazer igualzinho com ele. Versículo 3. Temendo, pois, Elias, veja, a mulher só falou. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: tinha acabado de matar, acho que 450 profetas de Baal, rebentou com todo mundo, Deus deu uma ordem, falou. Aí uma mulher falou: amanhã te pego. Mas bem, está em depressão, quer morrer. Veio que pôs e pediu a morte. Versos 4, né? E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo do zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido
sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho que te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com toda a sua com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Veja, Elias foi lá, tinha matado todo mundo. Acabe foi e falou para a mulher, para Jezabel, que Elias tinha matado todos os profetas de Baal dela. Ela deu uma ordem, ele ficou com medo, fugiu. Ele dormiu, Deus foi lá, alimentou, fez ele descansar. E aí depois ele comeu, acordou de novo, comeu de novo. E aí o anjo falou assim: ó, vai, porque você come bem, porque você vai caminhar aí durante 40 dias e 40 noites. Veja, ele se alimentou tanto que o alimento foi suficiente para ele caminhar 40 dias e 40 noites e não precisar comer. E aí depois ele, mais para frente, ele acaba passando o ministério dele e tal. Mas a grande questão que eu quero dizer aqui, veja, a resposta do povo lá era um tipo de resposta. Aqui a resposta foi outra. Ele foi, se alimentou e Deus mandou ele a cumprir algo. Haverão momentos, e aqui tudo, obviamente, a Bíblia como um todo, ela foi conduzida pelo Espírito Santo. E aí um terceiro exemplo que eu quero falar a respeito disso é de Jesus. Jesus foi batizado e a Bíblia diz que ele foi enviado ao deserto pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto, e lá ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites, e foi tentado também com alimento e não comeu. A grande questão que eu quero dizer é o seguinte: estou falando a respeito de alimentos e de fome, né? Deus vai trazer alimentos para mim e para você. Às vezes, é um curso, é uma palavra, é a célula, é o discipulado. O que nós temos feito com os alimentos que temos recebido? Muitas vezes nós damos respostas erradas aos alimentos. Não quero comer não, tá bom. Não aguento mais. De novo codorniz, de novo. Não aguento mais, estou com saudade do alho, do pepino, estava com saudade do Egito. Muitas vezes a nossa questão, que muitas vezes nós fazemos? Só reclamamos. Se pinta de verde, reclama. Se pinta de azul, reclama. Se pinta de amarelo, reclama. Se não pinta, reclama. Reclama. Qual que é o tipo de resposta que eu e você temos feito diante do chamado de Deus? Naquilo que o Senhor te chamou a fazer, meu filho, o que você tem feito? Nos alimentos que o Senhor coloca diante da sua mesa, de aperfeiçoamento, de discipulado, de curso, de liderança, o que você tem? Qual é o tipo de resposta? Amém? Amém? Tá tranquilo aí? Né? Não sei, mas eu estava orando e eu senti de falar essa palavra, então, né? Amém? Quarta tampa que nós precisamos remover. Vira para o seu vizinho e fala assim: o medo. A tampa do medo, né? Muitas vezes, veja, nós não temos o medo. Esses dias eu estava orando, inclusive cantando este louvor, nós cantamos agora há pouco, e o Senhor me mostrou que eu tinha medo, não do fracasso, mas eu tinha medo do sucesso. Eu falei: Deus, como medo do sucesso? Sabe aquela coisa? Deus me chamou para ser pastor, mas e se eu for? E se der certo? Não, vai que dá certo esse negócio. Não, mas a gente vai multiplicar e vai chegar em 100 células. E como vai ser em 100 células? Ai, meu Deus do céu, e agora? Meu liderato desse... Aí começa a vir o medo. Não, imagina liderar 100 células? Não. Mas isso não vai caber aqui não. Graças a Deus não vai caber aqui, vocês vão para um lugar maior. Às vezes nós temos medo tanto do fracasso quanto do sucesso. E a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Por que nós precisamos ter medo se quem nos chamou vai conduzir tudo? Ele me chamou, Ele morreu por mim, Ele me perdoou, Ele escreveu meu nome no livro da vida, Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim. É o Espírito Santo que me conduz, é o Espírito Santo que me dá direção, é o Espírito Santo que me fala o que falar, é o Espírito Santo que dá tudo. Por que eu tenho medo? Veja, o diabo muitas vezes vai querer colocar medo em mim e em você, porque o medo nos paralisa. E essa é uma tampa que nós precisamos romper, porque muitas vezes nós temos medo de tudo.
ou do fracasso ou do sucesso. E é o medo do desconhecido. Ter medo é ruim? É de todo ruim ter medo? Não, obviamente que não. Uma criança, você coloca uma criança. Criança normalmente não tem muitos medos, né? Mas eu não tenho medo de altura, mas se eu subo num prédio de 25 andares e fico lá, você acha que eu vou ficar lá em cima assim? Não é muito alto não. Eu vou ficar? Não, porque eu não tenho medo de altura, mas eu, assim, não é, tem gente que tem fobia, medo de altura. Eu não tenho medo de altura, mas eu vou ficar na ponta de um prédio de 25 andares? Parece alto daqui de cima. Eu não, então eu tenho um pouquinho de medo. Por quê? O medo, ele também nos coloca uma segurança. O medo nos coloca numa segurança. Agora, o que eu estou dizendo aqui de medo, na verdade, é o excesso de medo. Medo de tudo. Não, lidera, vai Sandro, lidera, Deus te chamou para pastorar, tal, vai liderar a célula. Eu não, porque eu não sei falar, eu não sei. E aí a gente tem medo de tudo e não avança. Amém? Amém? Então, vire para o seu vizinho e fala assim: remova todos os medos da sua vida. Aleluia. Quinta tampa que nós precisamos remover da nossa vida é a tampa da desonra. E aqui eu vou entrar um pouco mais nas questões de relacionamento, porque não tem como nos aperfeiçoarmos, não tem como termos um tempo de um semestre de aperfeiçoamento, de atingirmos 100 células, de crescermos, de fluirmos nas coisas do Senhor, se não passarmos por essa etapa e também não entendermos a questão da honra. E nós vivemos em uma geração que infelizmente desonra a cada vez mais. Uma geração que desonra. E aí, esse é um grande problema. Lá em Romanos capítulo 13, verso 7 diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A desonra, ela é muito sutil, muito sutil. E a grande questão é que, quando nós falamos das coisas do Senhor, Deus não pula princípios. E a desonra é uma questão de coração. Não adianta falar. Se no meu coração tiver um princípio de desonra, eu não avanço. Não tem jeito. Eu me lembro, quando eu me converti, né? Eu era extremamente orgulhoso, né? Assim, não é orgulhoso e soberbo, mas não era daquele tipo de soberbo de, né? Não, soberbo calado, sabe? Que você não sabe o que está pensando. Mas eu era muito orgulhoso. E Deus me moeu assim ao extremo para aprender a honrar. Eu falei: quem faz curso de sacerdotes aqui? Levanta a mão. Curso pastoral, levanta a mão. Eu dei aula de autoridade e submissão esse semestre sobre isso. Eu contei essa história, né? Deus me moeu o meu caráter, porque eu era extremamente orgulhoso. E essa questão de desonra é um princípio, e é uma linha muito fina que o diabo coloca entre a honra e a desonra. Porque honrar é um princípio de Deus, e eu não tenho como avançar na minha vida. E eu estou dizendo nem de ministério, estou dizendo da vida. Eu não tenho como avançar na minha vida se eu não entender que eu preciso honrar as minhas autoridades. E aí eu passei por muitos momentos. O pastor Gustavo Paiva, ele é um grande amigo, né? Nós nos convertemos juntos. E nós nos convertemos, e aí nos batizamos, inclusive no mesmo dia. Eu casei em janeiro, ele casou em março. Então nós sempre tivemos uma amizade e as coisas muito parecidas, porque a gente tem a mesma idade e tal. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui tendo filhos, né? Eu tenho 3, e ele demorou um tempo para ter. Até porque a Dirla era estéril, a esposa dele, né? E aí Deus fez um grande milagre e hoje ela tem 2 filhos. Então, com o passar do tempo, o Gustavo, ele veio ser o meu líder. E aí, imagina, eu, coração todo orgulhoso, eu não aceitava isso. Porque eu falava: como você vem ser meu líder? Você é meu amigo, te conheço, sei tudo suas falas aí, rapaz. Não, que você vem falar para fazer tal coisa, você faz pior. Desonra. E aí foi muito difícil, nós vivemos inúmeros conflitos.
Porque eu não aceitava a autoridade dele na minha vida. Porque na verdade, no fundo, eu queria estar no lugar dele. Orgulho. E aí eu queria estar no lugar dele de qualquer jeito, porque eu achava, o pastor falava assim, o pastor dele, os líderes vêm aqui na frente para orar pelos irmãos. Aí os líderes iam assim, eu achava bonito aquele negócio, sabe? Não, vou orar e quando eu orar, o demônio vai sair e a taboca vai rachar e tal. E eu achava bonito aquele negócio. Falar, não, um dia eu vou estar lá na frente. Eu queria, porque queria todo jeito ser líder, mas eu queria do meu jeito, do jeito orgulhoso. E Deus não pula princípios. Então Deus precisou amassar meu caráter assim de um jeito, até eu aprender a responder. Aí eu achei que eu havia aprendido a responder corretamente. Eu trabalho na HP, né? Tem 17 anos. E eu trabalhava numa área. E aí essa minha área juntou com tinha uma área, a área A, uma área B onde eu trabalhava. E essas duas áreas montaram criou-se uma terceira área dentro da empresa. E eu estava lá trabalhando. E o meu chefe, o nome dele é Arthur, não vou falar era, porque não morreu, né? É Arthur. Ele veio de uma área, eu vim de outra. E eu, na verdade, ele queria, porque queria, ele dava algumas ordens. Aí eu falava, não, Arthur, você não sabe fazer o negócio. Aqui é desse jeito, talvez lá de onde você veio era assim, mas aqui não, aqui é assim, assado e tal. E aí eu comecei a entrar em conflito com ele, lá na empresa. E conflito. Aí minha esposa ficou grávida. Não pelos conflitos, obviamente, né? Minha esposa ficou grávida. Aí nós descobrimos que era um menino. E qual que é o crente não adivinha, mas qual o nome que a bendita quis colocar no filho? Aí apertou. Aí o que já estava ruim na empresa começou a ficar. Quem aqui é pai? Você sabe o que é mulher grávida, então. Aí você imagina o que já estava ruim lá na empresa, por causa dos conflitos com o chefe. Aí começou os conflitos dentro de casa, porque ela queria colocar o nome do Arthur e eu não queria colocar o nome do Arthur. E ninguém sabia. Eu falava, Arthur não, Arthur não, porque não é Arthur, é bonito, é nome de rei. Eu lembrava do meu chefe, eu falava, rei, que rei, Arthur, nome feio, que não sei o que lá. Porque na verdade eu tinha um problema sério no coração. Você ri, não foi com você. Foi difícil isso. Eu falava Arthur, e aí começou o conflito aonde? Dentro de casa. A mulher grávida. Aí os conflitos aumentaram. Uma vez eu estava na ministração lá na Dinamas, e aí foi um ministério lá. E aí o pastor Celso ministrando, eu lembro até hoje. E ele falou assim, você que está aqui e tal, não sei o que, tá, levante suas mãos. Tá. Aí ele falou sobre pecados, né? Quando nós levantamos as mãos, as nossas mãos estão sujas de pecado. Ele ministrou sobre isso. E aí ele falou sobre relacionamento e restauração. E aí ao final ele falou, então você sai do seu lugar e vai pedir perdão para quem você se restaurou. E eu ficava lá do fundo, aleluia, o Arthur não está aqui, obrigado Senhor. E o Espírito Santo falou assim para mim, liga para ele. Eu falei, não ligo. Aí o Celso lá de púlpito falou assim, e se a pessoa não está aqui, liga para ela. E eu falei, não. Eu falei, Jesus, não, ligar não. Aí ele falou, liga. Eu falei, oh Espírito Santo, ligar não, meu. Não foi difícil. Aí eu peguei o telefone, isso já era 00:30 mais ou menos. Aí eu peguei e falei, tá bom, eu vou ligar, vai. Peguei o telefone, liguei, doidinho para que não atendesse. Aí eu liguei assim, Arthur, ele, alô, tava dormindo, Arthur? Não, tava aqui, ué, tô acordado. Eu doidinho para que ele não atendesse, não estivesse dormindo, qualquer coisa mesmo, só atender o telefone. Aí eu falei para ele assim, Arthur, você sabe que eu sou crente, né? Aí ele falou assim, sei. Sabe aquele sei assim, demorado. Aquele assim, eu fico imaginando a cara dele assim, sei, belo crente, né? Sei. Eu falei, Arthur, pois é, eu preciso te dizer um negócio. Aí eu rasguei o coração, difícil foi ligar. Aí eu falei para ele, Arthur, eu estava aqui na igreja e Deus falou algo no meu coração e eu preciso te pedir perdão. Aí ele falou, o que foi? Aí eu rasguei o coração, falei, Arthur, você sabe que eu sou crente, eu sei que eu não tenho dado o testemunho correto, tal. Falei, mas sabe o que acontece? No fundo eu tenho inveja de você, porque eu queria estar no seu lugar.
E aí por isso que eu não te aceito como meu líder. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Então seu chefe lá na empresa é autoridade, meu filho. Foi Deus que colocou ele no seu caminho. Ele chorava do outro lado, chorava. E aí nosso relacionamento depois foi restaurado de um jeito assim maravilhoso, né? E aí eu me lembro que depois o Arthur, depois de um tempo, pouco tempo depois, o Arthur foi transferido para a Argentina. E eu sonhava em sair do Brasil. O Arthur foi transferido para a Argentina para fazer um trabalho lá, ficou 2 anos na Argentina. E quando foi fazer toda a transição do serviço, quem que ele chamou para fazer a transição? Eu. Deus só pôde cumprir um sonho na minha vida. Era um sonho natural, mas era um sonho. Deus só pôde cumprir um sonho na minha vida quando eu aprendi a responder corretamente o princípio, entendi a autoridade. E aí nosso relacionamento de lá para cá nunca mais foi o mesmo, foi maravilhoso. E aí depois eu lembro que ele voltou, 2 anos depois ele voltou, e Deus falou assim para mim: chama ele no almoço e conta tudo que eu fiz no seu caráter através da vida dele. Eu falei, tudo aqui é. E eu, no restaurante da empresa cabe umas 3, 4 mil pessoas mais ou menos. E o Arthur, ele é grandão assim, fortão. Eu chamei ele: Arthur, eu preciso te contar um negócio. Contei tudo, e ele chorava na mesa assim, o povo passando assim com a bandeja, olhando, tipo, o que está acontecendo? E aí, porque eu contei daquilo que Deus tinha feito no meu caráter, usando a vida dele, né? Porque muitas vezes a gente olha para o nosso chefe: você é um diabo, capeta, chifrudo, né? Mas você já olhou para o seu chefe e falou assim: olha, eu queria te agradecer porque Deus tem tratado o meu caráter através da sua vida, né? É dar as respostas corretas. Seu chefe, seu pai, seu líder, seu pastor. É fácil a gente dar as respostas corretas quando tudo é flores. Seu marido é autoridade. Amém? Sua sogra. Não, já estava apelando, né? Amém? Princípio de autoridade. Amém, irmãos? Então veja, nós precisamos aprender a honrar. Se eu não aprender a honrar, e aí, né, para finalizar essa parte, peraí, pastor, até que horas eu quis? Deixar, eu vou até meia-noite. Jesus, estou na primeira ainda. Não, estou na quarta. Até que hora? Tem só mais 20 minutos. Tem 10, eu estou na quarta, então deixa eu correr aqui. E aí eu me lembro que, acabando essa questão do Arthur, eu falei: oh Deus, acho que resolveu esse problema no meu coração, né? De ser invejoso, de ser orgulhoso. Aí nós estávamos numa célula, e o pastor, ainda não é pastor, né? O Marco Gato, era o cunhado do Gustavo. Ele tinha acabado de se converter, e eu acompanhei todo o processo de conversão dele, porque fazia tempo que eu estava lá. Eu acompanhei todo o processo de conversão. E aí tinha 6 meses que o Marquinho tinha convertido. Aí o Gustavo pegou e falou assim para mim: Wellington, nós vamos multiplicar a célula. E lembra que eu falei lá que eu queria, porque queria ser líder e tal, porque eu achava bonito, né? Eu falei: é verdade, Gustavo, vamos multiplicar, vamos. E eu estava orando, e Deus me falou quem é para sair para a multiplicação. Aí eu falei: é mesmo? Deus falou? E aí por dentro, até que enfim, valeu, Senhor. Eu falei: é mesmo, Gustavo? Deus falou mesmo que é para sair na multiplicação? Falou, assim, Wellington, eu não entendi muito bem o que o Espírito Santo me falou, não, mas eu vou obedecer. Eu falei: é mesmo? Eu lembro até hoje, foi na frente da bateria, assim, do lado direito do púlpito, assim. Aí eu falei: é mesmo, Gustavo? Ele falou: o Espírito Santo falou para mim que é para a gente multiplicar com o Marquinhos. Multiplicar com o Marquinhos? E você vai ser líder em treinamento dele. Eu falei: eu? O Marquinhos acabou de converter, Gustavo. Não tem nem 6 meses de crente, não sabe nem ler a Bíblia direito. Acaba vai liderar uma célula, e eu vou ser líder em treinamento dele. Eu falei: tem mais, a Ellen está grávida. Aí ele falou: então, eu também não entendi, mas foi o que o Espírito Santo me disse. Eu falei: não, esse negócio é do Espírito Santo não, é o diabo. Foi o diabo. Ele falou: Wellington, faz o seguinte, vai orar. Ora, e o que o Espírito Santo te disser, assim, ele falou: eu não sei, eu orei e o Espírito Santo me falou isso, eu não entendi, mas o Espírito Santo me falou isso. Vai orar, Wellington, e a semana que vem, domingo que vem, a gente conversa, tá bom? Tá bom. Você orou? Eu também não. Você acha que eu ia orar? Não orei, porque o problema estava em quem? Em mim. Porque queria ser líder. Aí chegou no outro domingo,
Aí o Gustavo falou, e o Wellington orou? Eu falei, pastor, não era pastor na época, né? Eu falei, Gustavo, não orei não. Não orei não. Falou, por quê? Eu falei, na boa. Eu entendi, eu já tinha aprendido um pouquinho, né? Passei com ele, passei com o Arthur. Já dava para aprender um pouquinho, né? Falei, Gustavo, vou ser bem sincero com você. Não orei, porque na verdade eu queria ser líder, mas se o Senhor te falou, eu entendi que você é autoridade, eu vou em obediência a você, mas não quero ir não. Ele falou, então tá bom, Wellington, já que tá indo pelo menos por obediência, vá com Deus, né? Falou, pelo menos você entendeu. Eu falei, na boa, eu não queria ir, porque eu acho que eu tinha capacidade para liderar, tal. Ele falou, Wellington, vai, no tempo de Deus, Deus vai fazer as coisas. Eu falei, amém, vou por obediência a você, mas não quero ir não. Eu falei, tá bom, então vai. Aí naquele dia, o pastor Dênio nunca fez aquilo. Estou lá desde 2001, eu tenho 15 anos de Dínamos. O pastor Dênio fez aquilo uma única vez na vida no culto, nunca mais fez aquilo. Chegou no culto aquele dia, falou assim, irmãos, hoje eu vou fazer algo diferente no culto. Vamos dividir o culto em células. Aí pega a sua cadeira, aí saiu aquela bagunça santa no meio do culto e tal. Todo mundo pegou a cadeira. Eu peguei meu banquinho, né? Você pega seu banquinho e sai de mansinho. Eu fiz aquilo aquele dia. Aí peguei o banquinho assim, sentei lá com a cela, com o Gustavo, com todo mundo e tal. Aí sentei. Aí o Gustavo falou assim para mim, não, Wellington, vocês já vão multiplicar semana que vem. Era bem no começo das células. Vocês vão multiplicar semana que vem já. Então pega o seu banco e senta lá com o Marquinhos. Tá bom. Aí tá aqui a folha para ministrar. Eu falei, tá bom. Peguei o banco. A célula ia sair com umas 15 pessoas multiplicadas. Naquele dia não foi ninguém pro culto. Foi eu, o Marquinhos e a Ellen só. Aí eu sentei no culto assim, peguei o papel, nem lembro o que estava escrito naquele papel. Peguei o papel, o Espírito Santo falava assim para mim, pede perdão. Pede perdão. Eu falei, não, pede perdão. Não, pede perdão. Foi o Espírito Santo de novo, não. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, não tem como começar algo com o coração dividido. Pede perdão. Eu falei, meu Deus. Eu falei, tá bom, vai Senhor, eu faço. Aí eu peguei, guardei o papel, falei, Marquinhos, preciso contar um negócio para vocês. E aí rasguei o coração para eles, né? Tanto para ele quanto para ela. E aí eles também rasgaram o coração, porque eles também não queriam que a gente fosse para lá, por causa das crianças e tal. E aí foi o mover de Deus. Aí veja, depois nós fomos para lá, 6 meses depois a célula multiplicou, né? E aí enfim, eu com o coração tranquilo, livre, né? Sem peso algum, eu fui liderar a célula e Deus começou a abençoar. Mas por quê? Porque eu aprendi a duras penas dar as respostas certas. Aprender a honrar. A tampa da desonra para toda a nossa vida. Parou minha vida financeira, parou minha vida no trabalho, parou meu casamento, parou meu ministério, parou tudo. Um indivíduo que está ruim no ministério. Crente, sei. Ruim no ministério, ruim de dinheiro, ruim com mulher e ruim no trabalho, tá bem aonde? Não é em lugar nenhum. Nem o time ganhava alguma coisa naquela época, né? Amém, irmãos? Então veja, se você participa de uma obra grande, certamente ela não começou em você e ela não vai parar em você. Ninguém fabrica, alguém que fabrica onda, alguém que surfa. Estou em Diadema, né? São Bernardo, Diadema. Eu falo porque na minha equipe tem um surfista, tem um carioca lá, ele gosta de surfar, por isso que eu perguntei. Mas veja, o surfista ele cria onda, ele chega lá na praia e começa a criar onda? Não, pega a prancha dele e faz parte da onda. Veja, o que nós estamos falando aqui, de tempo de aperfeiçoamento, de atingir 100 células, o Senhor está movendo uma onda em vocês. Ninguém cria essa onda, foi o Senhor quem criou. Sabe o que você tem que fazer, meu filho? Pega a prancha e faz parte dela. Entra no meio dela. Não fica querendo recriar a roda. Não, porque eu não concordo, porque a onda não é assim. Ela tem que ser. Para de não concordo. Deus falou que ia fazer assim, vai e faz. Melhor é obedecer do que sacrificar. Amém? A tampa da desonra, deixa eu correr um pouco aqui, porque eu não cheguei nem na metade da palavra ainda. A tampa da desonra para a nossa vida. E sinais, 3 sinais de desonra. Primeiro, a indiferença de estar juntos. Mateus 26, 40, e voltando-se para seus discípulos, achou-se adormecido e disse a Pedro, então nem por uma hora pudesses velar comigo? Veja, Jesus falando para Pedro, vocês estão dormindo, nem por uma hora vocês conseguiram orar aí? Nada. Indiferença, estar junto, mas não está. Sabe aquela coisa que você está aqui, mas sua cabeça está longe? É isso é indiferença. Você está no discipulado, mas você não queria estar ali? Você está na célula, mas você na verdade não queria estar ali, porque você olhava para a cara do líder e era igual eu, queria matar ele, porque eu queria estar no lugar dele?
Essa é a diferença. Segundo, indisposição de abençoar. Honra fala a respeito de investimento também. E às vezes vai ser necessário investimento financeiro. Você colocar a mão no bolso para honrar. Honrar seu chefe. Não é puxa-saquismo? Não, a Bíblia fala de honra. Honrar o seu líder, honrar o seu pastor, honrar seus pais. Nós vivemos uma geração de desonra. De desonra. Esses dias eu fui na psicóloga, que talvez alguns você saiba, minha esposa teve um AVC há um tempo, né? E ela ficou tetraplégica, tá? Então a gente passa por uma psicóloga. Aí esses dias nós estávamos na psicóloga, aí a psicóloga estava contando de uma pessoa que estava com dificuldade de relacionamento com o filho. E aí ela estava contando, perguntou para a filha, né? E aí estava a mãe e a filha no consultório. E aí a mãe está com câncer. E aí a psicóloga conversando com a filha, a psicóloga falou assim para a filha: mas você tem que ter paciência com a sua mãe e tal, não sei o que. Ela falou: não tenho paciência não, minha mãe falou que ia comigo para Disney, e eu não quero nem saber da minha mãe, eu quero que ela vá lá comigo para Disney, e não sei o que lá. Falou um monte, acabou com a mãe. A psicóloga assim, com toda a paciência do mundo: não, mas veja bem, sua mãe está com câncer, é um momento difícil, ela arrancou uma parte do seio e tal, eu não quero saber da minha mãe, eu quero que ela vá comigo para Disney. E falou um monte. Aí a psicóloga falou: você precisa honrar a sua mãe, você precisa respeitar a sua mãe, afinal ela é sua mãe. Aí daqui a pouco a mãe veio. A mãe não estava lá nessa hora. A mãe veio, aí falaram alguma coisa, aí a menina foi e brigou com a mãe. Aí a psicóloga pegou e virou para a menina e falou assim: eu já não falei, você precisa aprender a respeitar sua mãe. A menina virou para a psicóloga e falou assim: e você, cala a boca e não se mete porque você não é da minha família. Agora eu te pergunto, sabe quantos anos tinha essa criança? 6 anos. 6 anos. É que tá filmando, né? Depois vocês editam e cortam, mas tapa. Não pode, agora tem lei que não pode bater em filho. 6 anos. Agora onde vai parar uma geração dessa? Sinal de desonra. Eu falei algo que parece ser assim, um absurdo, mas como nós temos tratado os nossos pais? Você tem honrado seus pais? Amém? A tampa da desonra, remova ela da sua vida. Terceira parte, falta de humildade para aprender. Esse é um sinal de indiferença de nós estarmos juntos, sinal de desonra. Irmãozinho, você acabou de converter, igual eu falei pro Marquinhos, sabe? Você tem só 6 meses de crente, aí você não tem nada para me ensinar, não. Deus muitas vezes vai usar pessoas que a gente acha que é menos capaz do que nós. Inúmeras vezes. E eu conheço casos, tem uma célula aqui de Diadema, né? Tem um rapaz que é um ministério que ele tem, muito estranho. Nós vivíamos falando e Deus já havia falado para ele várias vezes que ele seria pastor. Ele duvidou. Nesse semestre agora que passou, Deus usou 3 mendigos. 3 mendigos. Ele ou a esposa passando na rua, ele fala assim: deixa eu te falar um negócio. Sabia que você vai ser pastor, né? Eu olhava e falava assim: oxi. Não sei. Estou dizendo que você tem um chamado para ser pastor. Ele ia embora. Aí 3 semanas depois, a esposa passando, o mendigo no meio da rua: te falar, vocês são pastores, viu? Não foge não. Aí ele me contou, eu falava assim: eu avisei, quis ser usado por eles, né? Amém? Quero falar só mais um e vou encerrar aqui, porque senão vai dar meu tempo. A quinta tampa que nós precisamos aprender para ter um tempo de aperfeiçoamento é a tampa dos resultados rápidos. Nós vivemos em uma geração que quer as coisas muito rápidas. Lá em Provérbios, abre lá, para eu finalizar, Provérbios capítulo 29. Salmos, Provérbios. Eita. Provérbios capítulo 29, versículo 20. Diz assim: acharam Provérbios? Versículo 29, o capítulo 29, verso 20. Diz assim: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Nós vivemos em uma geração que quer as coisas muito rápidas. Nós vivemos uma geração, da geração do micro-ondas, né? Geração do WhatsApp. Você manda mensagem, deu um pauzinho, você já fica olhando.
Ó, deu 2. Ó lá, falei, tava com raiva de mim. Ó lá, não leu. Ó, leu e não, tá vendo? Não quer ler. Você viu a mensagem não, e começa os conflitos. Uma geração de resultados rápidos. Aí a gente vem para o ministério, vem para as coisas do Senhor e acha que nós vivemos, né, o crente miojo, né? Acho que entra no culto, 3 minutos depois está pronto. Estou aqui pronto, restaurado. Não. Tempo de aperfeiçoamento. Você não vai ficar pronto em 3 minutos, não. Deus não vai te pôr no micro-ondas, ligar lá 3 minutos, opção miojo e acabou. Não é assim, não. Ele poderia fazer isso? Poderia, ele tem poder para fazer isso. Deus faria, mas ele não faz assim. Ele faz o quê? Um aperfeiçoamento. Para ter algumas coisas, para ter alguns resultados rápidos, você precisaria negociar valores. Jamais negocie valores. Não negocie os seus princípios. Tudo que você faz vai expor o seu coração. Tudo que você faz expõe o seu coração. Não negocie princípios. Seja em qualquer lugar, aqui, na sua casa, na sua empresa, aonde for, não negocie os princípios da palavra de Deus. Tempo de aperfeiçoamento é tempo também de posicionamento. Você tem que ser o mesmo em todos os lugares. Aqui você é um, na sua casa você é o mesmo, na sua escola você é o mesmo, no seu trabalho você é o mesmo. Aonde você for, a Bíblia diz que o Espírito Santo mora dentro de você. Tempo de aperfeiçoamento é você brilhar aonde você está. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos?